Sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Toda vez que eu venho para a igreja, eu fico pensando, Deus, já pensou se as trombetas tocar e a gente estiver na igreja? Que bênção. Oh, Jesus glorioso. Já pensou se a hora que a trombeta tocar a gente estiver adorando o seu nome? Que delícia. Que aí a gente vai estar igual os querubins e serafins estão em todo tempo, adorando o nome santo do Senhor. Mas que aonde nós estivermos, neste momento glorioso, que estejamos com a nossa vida, glorificando e adorando ao Senhor, amém? Mateus 24, aí mesmo no seu lugar, com toda a reverência no seu coração. O versículo-chave dessa mensagem está no verso 30 e 31, mas a gente vai ler o capítulo inteiro nesta noite. Ele vem de encontro a tudo que nós estamos vivendo e vendo nesses dias. E aqui nós adoramos ao Senhor, com palavras que estão escritas neste capítulo. Há herdeiros aqui nesta noite, amém? Nós somos herdeiros, e Ele vai vir buscar os seus herdeiros. Há uma herança celestial sendo preparada para a nossa igreja, amém? E olha o que está escrito aqui no verso 30, do capítulo 24 de Mateus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades do céu. Amém? Glórias a Deus por esta palavra poderosa que o Senhor traz para nós. Eu vou aqui usar essa peça, que na verdade eu tenho que usar óculos, sabe? Mas ele é aquele óculos bifocal que eu não consegui acostumar ainda. Então parece que eu enxergo mais sem óculos do que com óculos. Falei, eu vou usar aquela pecinha que traz mais perto, né, pastora? Mas louvado seja o nome do Senhor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quem nesses dias, com as notícias que nós estamos ouvindo, não se lembrou desta passagem, que a qualquer momento vai acontecer? Vem comigo, aí no capítulo 24, no verso 1. Naquele tempo, os discípulos já questionavam o Senhor a respeito de quando seria a vinda do Senhor. E o Senhor já tratou com eles aqui no capítulo 24 de Mateus. Jesus falou sobre o futuro. Nós somos o futuro que Jesus falou. Nós já estamos vivendo esse futuro. Então o que Ele fala se cumpre. Você está aqui servindo um Deus que é fiel, que cumpre a sua palavra. Se Ele entregou palavra e promessa para você, fica firme, porque elas vão se cumprir. Amém? Olha o que está escrito aqui no verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e a seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso já está acontecendo. Daquela época até a época de hoje, muitos já se levantaram dizendo ser Cristo, o enviado, o Messias. No Brasil a gente também tem uma celebridade lá, né? O Henri Cristo, que diz que é Cristo, né? Em outros lugares também já aconteceram anúncios, datas da vinda de Jesus. E nós aprendemos na palavra, embora ninguém tenha assim com exatidão qual era a aparência desse templo, não há dúvida de que era um templo magnífico. Um templo de Salomão que foi erguido para que o Senhor ali habitasse.
Mas hoje nós somos esse templo, amém? Eles estão bombardeando as nações, os lugares estão virando ruína, mas Ele não habita mais nos lugares, nos templos de pedra. Ele habita em nós, Ele habita em você. Ele vai vir buscar você, a sua família, a mim, a nossa igreja. E naquela época Herodes havia ajudado os judeus a restaurar e embelezar o templo, para manter as relações com os súditos. Próximo ao interior do templo, onde os objetos sagrados eram guardados e os sacrifícios oferecidos, havia uma área maior, chamada Átrio dos Gentios, onde os cambistas e mercadores amavam as suas tendas. Do lado de fora dessa área, existiam grandes pórticos. O pórtico de Salomão tinha cerca de 515 metros de comprimento, e o pórtico real era decorado com 160 colunas. Observando essa estrutura glamurosa e maciça, os discípulos provavelmente devem ter considerado muito difícil que aquilo que Jesus falou acontecesse, que um dia alguém conseguisse derrubar aquele templo, de tão magnífico, grande, suntuoso e bem estruturado que ele era. Mas hoje naquele lugar só existem ruínas. Aquele muro das lamentações é uma das pedaços, uma das ruínas que sobrou. Mas o que Jesus disse se cumpriu. Aquele templo não existe mais. Mas este foi realmente destruído 40 anos mais tarde desta palavra do Senhor, quando os romanos saquearam Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Os romanos também não existem mais. Hoje, onde era Roma, é ruína. Os nazistas que tentaram destruir os judeus hoje não passam de história. Os egípcios que tentaram destruir e perseguir os eleitos do Senhor hoje, naquele lugar, não, só tem ruína, história, museu. Mas nós estamos aqui. A igreja está de pé, porque Deus tem sustentado a sua igreja. Amém? Deus tem sustentado o seu povo. E no verso 4 está escrito assim aí: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quantos já estiveram conosco, celebrando e adorando e servindo a Deus, hoje não estão mais. O engano, palavras contrárias, promessas, profecias distorcidas de homens, roubaram pessoas do nosso meio, se distanciaram, se afastaram. Quantos, se dizendo ser de Deus e não sendo de Deus, levaram muitos a se desviar. Mas o Senhor tem sustentado o seu povo, amém? Nós estamos aqui para interceder por aqueles que se distanciaram e se perderam no caminho. Olha aqui o verso 6. E ouvires de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, que nós contamos, né, do nosso século para cá, a nossa geração. Antes de nós houveram guerras também, na época de Cristo, antes de Cristo. Mas nós contamos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, e agora estamos na eminência de uma terceira. Quem está acompanhando os noticiários, as grandes estações já estão divulgando aí a possibilidade de uma terceira. Então, o que está escrito aqui está acontecendo. E não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Deus continua no controle de todas as coisas. Um tem bomba atômica, outro tem bomba química, outro tem isso, outro tem aquilo, mas Deus continua no controle. Olha o que diz aí o 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós estamos vendo isso? Esta palavra está se cumprindo? O Senhor, infelizmente, a gente diz infelizmente, pelas vítimas de todos esses acontecimentos. Mas por que Ele deixou relatado que isso iria acontecer? Porque Ele conhecia a maldade que existia na humanidade, sobre a terra, em virtude da rebeldia, do pecado, do orgulho que habita no homem.
e da influência no inimigo, infelizmente, na vida de muitos desapercebidos. Louvado seja o Senhor, que nós estamos aqui para aprender de Deus, como nos preparar para o dia da sua vinda. Então aqui, reino contra reino, e haverá fome. Nós temos escutado de fome. Quantas campanhas para ajudar pessoas que estão com fome a gente já não fez, já não participou. O Brasil já participou, já recebeu, já enviou alimento e já está acontecendo novamente. Muita alimentação já está sendo coletada e enviada para aquele povo que está precisando. Para a África, quanta ajuda já saiu dessa igreja e de tantas outras igrejas na nossa cidade para ajudar quem tem fome. As pestes, elas existiam e elas existem hoje. Na época de Jesus, a tuberculose, a lepra, tantas doenças. E hoje nós temos tantas quantas acontecendo, né? A epidemia, a pandemia, os terremotos que aconteciam e continuam acontecendo. Recentemente na Itália, no Peru, no Brasil, numa escala menor, mas já aconteceu em outros estados. Então o que está escrito na palavra está se cumprindo. A gente diz infelizmente, porque a carne treme diante do sofrimento, não é isso? Mas ele diz que era necessário que tudo isso acontecesse. Olha o 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É o princípio das dores. É como uma mulher que começa com um sinalzinho ali das dores de parto. Quem é mãe aqui sabe como é que é. Entra no 8º mês, já começa aquele estado de alerta. Muitas entraram no 7º mês, a criancinha já queria nascer. É o meu caso, por exemplo, eu nasci de 7 meses. Então, a mãe já começa ali a ter contrações, ter dores, enfim. É o que está acontecendo com a humanidade neste momento. O princípio das dores. Olha aí o 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso está acontecendo? Já há um certo tempo, né? Na época de Cristo também acontecia. Quantos cristãos foram perseguidos por seguir a Cristo? O próprio João Batista, que anunciou a chegada de Jesus, foi preso, foi torturado, foi ali executado na época de Jesus, e continuou depois de Jesus, e continua nos nossos dias. Hoje, na China, no Japão, pessoas que professam Cristo estão tendo seus benefícios cortados. Pessoas que são aposentadas e recebem o benefício do governo, estão sendo cortados, porque declaram que são de Jesus. Eles não importam qual a idade é, se é idoso, o que é, eles cortam. Então já está acontecendo as perseguições, pessoas que são atormentadas. Quantos crentes não são atormentados pelos familiares, com palavras, com xingamentos, porque a gente vem toda hora na igreja. Ah, porque você não bebe? Ah, porque você não vem na festa que tem isso, que tem aquilo, né? Quantos nomes, quantos xingamentos. Mas devemos ficar felizes se isso tudo acontece conosco, pelo nome de Jesus. É assim que diz a palavra, né, pastora? Estejai felizes, né? E aqui diz, aqui a gente não fica tão feliz, mas é o que está escrito aqui. E matar-vos-ão e sereis odiados. A gente não vai gostar quando chegar esse tempo, né? De sermos perseguidos a ponto de sermos mortos, é claro. A carne vai gritar, mas deveremos ficar firmes, professando a nossa fé e declarando que o Senhor é conosco, assim como fizeram os tantos servos, né? Tem o relato de um servo que foi apedrejado, né, irmão Isaías? E ele continua ali declarando, adorando ao Senhor, e o céu se abriu em direção a ele, e ele está, eu creio que ele está lá no seio de Abraão, aguardando o grande dia, mas ele não negou a sua fé, ele ficou firme até o fim. Olha o 10 aí. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A gente tem sentido isso, percebido isso, visto isso? Quantos foram embora por conta de experimentarem na pele esse verso 10? Neste tempo, muitos serão escandalizados. Quantos se escandalizaram com homens e abandonaram a Jesus? Quantos? Já aconteceu isso comigo? Também. Fui tentada a deixar de seguir a caminhada? Também. Mas aí o Eterno me pegou de jeito. Eu tinha uma lista imensa para apresentar para o Senhor. Ó, Senhor, quero ir embora por isso, não quero mais por isso. Por isso, por isso, por isso, por isso. Jesus me catou e falou, beleza.
Está tudo certinho aí essa lista, estou vendo. Isso aqui até que isso aqui realmente não foi legal. Isso aqui não foi legal. Mas eu não estou vendo o nome do meu filho na sua lista. E o nome dele não estava na lista. E eu voltei correndo. Mais do que depressa. Por conta de escândalos terrenos, humanos, muitos têm deixado aquele que morreu na cruz para nos salvar. Ele está dizendo que isso aconteceria. Ele conhecia a nossa humanidade. Né? Olha o que ele está falando aqui. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Quantos foram embora porque foram traídos? Não conseguiram perdoar. Não conseguiram retomar a caminhada no seu ministério, no seu chamado, na obra do Senhor. E uns aos outros se aborrecerão. Quantos não conseguem estar junto, viver em paz? Fica ali cutucando o irmão, parece ferrinho de dentista. Não consegue congregar em paz. Tem que estar ali arrumando confusão. Mas ele falou que isso também aconteceria. Uns aos outros se aborrecerão. Olha o que diz o 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós também já passamos por isso. Muitos que passaram pelas igrejas, nesses anos todos que nós somos cristãos, com situações, com ensinamentos que não eram do Senhor, deixando dúvida na cabeça das pessoas, e muitos se distanciaram por conta dessas questões tortas que não vêm do Senhor. Outrora havia perseguição, hoje existe, e até a volta do Senhor haverá. Só com intimidade com Deus, e oração, e louvor, e muita palavra, nós vamos vencer essas coisas, né? Olha o que diz aí o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quantos que a gente convida para vir na igreja, no evento, num culto de oração, quase bate na gente. Porque passou situações com cristãos que deixaram marcas horríveis nos corações. Nós temos que continuar orando por essas pessoas, porque elas são amadas do Senhor também, mas elas não conseguiram alcançar a graça de perdoar e de retornar para os braços do Pai. Por conta da maldade de pessoas que não foram dirigidas por Deus, feriram pessoas. E essas pessoas precisam ter esse reencontro com o Senhor, como muitos de nós tivemos. E aqui está falando, e o amor de muitos se esfriará. A gente tem sentido isso? O amor de muitos esfriando. Muitas vezes a gente não tem que pedir para Deus não deixar o nosso amor esfriar. Quantas vezes o Senhor chama a gente para fazer algo, a gente, mas eu não quero essa situação de novo. Mas eu já fiz isso, aconteceu aquilo, mas eu já me meti a fazer tal coisa, aconteceu tal coisa. Quantos de nós? Mas que o Senhor nos ajude a retomar aquilo que um dia Ele colocou na nossa mão, para que Ele possa nos encontrar honrando o nosso chamado. Olha aqui o 14, o 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas irmã, eu tenho 40 anos de crente. Tudo bem. Se ele vier daqui 10 anos, você vai ter que ficar firme mais 10 e completar 50. Porque você começou bem, foi bem. É como termina que é o negócio. Que ainda a gente não percorreu a carreira toda. Então aqui está escrito, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como que a gente vai conseguir perseverar? Abrindo meio os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem falado, o que Deus tem orientado nesses últimos dias. Olha o que diz o 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Você acha que isso já está acontecendo? A gente já está perto de chegar nisso aqui? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Nesse advento da pandemia, foi ampliado o alcance da internet. Era 3G, agora é 5G, e já tem nações que é 6G. E através da internet, cultos, louvores, testemunhos, orações estão sendo enviados e liberados para pessoas em lugares que a gente nem imagina. Isto aqui está acontecendo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo.
em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, igreja, é tempo de se preparar, porque Ele está vindo. Não é tempo mais de, por coisinhas, a gente voltar atrás, ou não vir, ou não adorar, ou não orar, ou não ler a palavra. É tempo de se preparar, porque Ele está voltando para nos buscar, amém? Olha aí o 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Aqui no 15 ele falou de abominações e desolações. A gente já está vendo abominações. O terceiro templo já está sendo providenciado. Lá em Jerusalém, lá em Israel, naquela região. Os utensílios desse templo já estão prontos. Existe lá um instituto do templo. Tudo já está sendo preparado. As vestes dos sacerdotes. A novilha vermelha, pura, limpa, sem defeito, já está sendo acompanhada de perto por cientistas e cuidadores. O anticristo, aquele que virá para realizar abominações lá dentro do templo, já está sendo ali separado e preparado. Então nós temos que também nos preparar como noiva do Cordeiro. A noiva não se prepara por casamento? Bom, na minha época se preparava. Eu não sei hoje como é que está o negócio, né? Se noiva se prepara. Tem noiva hoje em dia? Como é que está o negócio? Oh, Jesus, completa boa obra na nossa vida, né? Mas antigamente a noiva se preparava. Ela namorava primeiro. Namorava é tipo amizade, sabe? Conversa, conhece a família. O que é a família, como é que é a família. O que tem de projeto na cabeça do cidadão, que é o pretendente a ser marido. Namoro. Depois namorou, a gente quer casar, a gente decide que vai ser nós dois, vamos noivar. Aí chama as famílias, prepara o noivado, põe um anel no dedo da moça, do moço, bora lá comprar o terreno, bora lá comprar a casa. Enquanto isso faz um enxoval. Como é que a noiva de Cristo está se preparando para o dia das bodas? Aleluias! E era chique o negócio, o preparativo era bonito. E a família ajudava a noiva a fazer o enxoval dela particular, e o enxoval de roupas de cama, mesa e banho, que ela ia usar futuramente com o marido. E aí as coisas da casa, a família ajudava. Como é que está hoje? Como é que está hoje, noiva do Cordeiro? Mas ainda está valendo, viu? O casamento vai acontecer, o noivo está vindo. O noivo está vindo lindo, maravilhoso, santo e poderoso. Uma coisa que era exigida na época das noivas era a santidade, né? Eu acho que hoje em dia a santidade também é necessária para a noiva de Jesus. É necessário, pastora? É, santidade. Então que o Espírito Santo de Deus nos ajude a identificar o que ainda pode existir em nós, que possa nos impedir ou macular essa santidade desse noivo que vem nos buscar. Que ele não encontre esse altar que é o nosso coração, com coisas que são desagradáveis ao Senhor. O Espírito Santo, ele é real, ele está presente para nos ajudar nessa missão, a tirar fora, arrancar fora tudo que desagrada ao Senhor. Amém? E ele se agrada com você, marido, esposa, que mantenha a sua aliança de fidelidade com a sua esposa. Assim como nós estamos aqui para manter a nossa aliança de fidelidade com Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí o 22, o 21. Porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Olha o 22. E aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então nós estamos no princípio, mas a coisa está apertando, a coisa vai aumentar. A gente está vendo coisas assim horríveis acontecendo. A gente está vendo essa questão da confusão que está no ser humano hoje, que está desapercebido dessa palavra.
Ele se sente cachorro, é mulher que se sente homem, é homem que se sente mulher. Eu vi um vídeo hoje na internet de um país aí, que eles fizeram uma manifestação numa praça lá, todos com nariz de cachorro, com máscara de cachorro, e eles uivavam na praça, porque eles estavam reivindicando o direito de serem cachorros. E eles são seres humanos. É o inimigo envergonhando aquilo que Deus criou, porque a Bíblia diz que nós somos a imagem, criados à imagem e à semelhança de Deus. O inimigo não se conforma com isso, porque quando ele caiu porque ele usurpou, ele queria ser igual a Deus, e Deus não permitiu, então ele foi abolido de lá, e com ele caiu lá os anjos caídos. Mas aí vem o nosso Deus, e cria tudo que ele criou nesse planeta maravilhoso, e criou o ser humano, à imagem e semelhança do eterno. O cão não dá sossego mesmo, e é isso que a gente está vendo por aí. Cabe a nós orar por essas pessoas. Se você tem alguém na sua família que está nessa situação de confusão, de não aceitação do seu corpo, não aceitação daquilo que Deus fez, homem e mulher, vamos orar por essas pessoas, vamos interceder por essas pessoas, que o Espírito de Deus os alcance, os ilumine, que eles tenham um encontro como Paulo teve naquele caminho, que caiam em si e possam se levantar glorificando ao Senhor por tudo que Deus fez, amém? Porque tudo que Deus fez é bom, né? Segundo diz a palavra do Senhor aqui. No 23 ele diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados naqueles dias. Nós ainda veremos coisas que nos entristecerão demais, como a notícia daquelas 40 crianças que foram decapitadas pelos terroristas. Ninguém em sã consciência quer ouvir uma notícia dessas, mas o Senhor continua no controle. A alma dessas crianças, o espírito dessas crianças, eu creio que está nos braços do Senhor. E elas estarão lá com o corpo glorificado, lá estarão nos cuidados do próprio Deus. E aqueles que fizeram essas coisas abomináveis, como está escrito aqui, coisas abomináveis sendo feitas na terra, eles prestarão contas diante do Senhor. Então que essas notícias não roubem a nossa fé no Senhor. Porque eu ouvi questionamentos essa semana. E aonde está o seu Deus? Onde está o seu Deus que está permitindo essa guerra? Que está permitindo essas coisas? Ele continua no controle. É duro, é triste, é sofrido, mas Ele continua no controle. Mas o fulano morreu de câncer, Deus não curou. Mas Deus continua sendo Deus. Se Ele morreu em Cristo, de certa forma, Ele recebeu a cura dele. Porque se Ele morrer aqui com Cristo, Ele vai ressuscitar lá num corpo glorificado, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. Mas Ele continua fazendo maravilhas e milagres. Infelizmente, essas 40 crianças não conseguiram ser salvas, mas o exército de Israel conseguiu resgatar muitos que estavam presos. Muitas pessoas conseguiram ser resgatadas de bunkers. Muitos receberam livramentos. O Senhor continua operando maravilhas. Olha o que está escrito aí no 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganarão até os escolhidos. Não é para a gente sair do lugar que a gente está, para ir atrás de gente que está fazendo sinais e maravilhas. Porque o nosso Deus age de norte a sul, de leste a oeste. O nosso Deus não é Deus de confusão. Ele opera neste lugar. Ele opera em inúmeras igrejas que nesta noite estão clamando e buscando a sua presença. Olha o 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. É o Senhor que revelou essas coisas naquele tempo e hoje revela para nós também, para que não fiquemos desapercebidos ou confundidos na terra. Em tempos de perseguição, até mesmo os cristãos mais convictos enfrentarão dificuldades para manter a fidelidade a Deus. Para evitar que sejamos enganados por falsos messias, devemos entender que a volta de Jesus será inconfundível. Inconfundível, poderosa, tremenda, estrondosa. Todos os olhos verão, todos os ouvidos ouvirão.
o barulho das trombetas do Senhor. Portanto, se alguém lhe disser que o Messias chegou, estará mentindo. A volta de Cristo será evidente para todos. Aleluias. Olha aí o 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão no céu, e as potências do céu serão abaladas. Sinais nos céus já têm sido vistos em vários lugares no planeta. Nas nuvens, nas luas, nas estrelas, a natureza toda diferente, toda aí, parece que revoltada também, ou querendo sacudir a humanidade e dizer, viu, vocês não vão colocar a vida em ordem, o Messias está voltando. A impressão que eu tenho é que a natureza está sacudindo o planeta. Que o Espírito Santo nos ajude a estarmos atentos. Olha o que diz o 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Essa aqui deve ser a nossa oração. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas irmã, eu estou estudando. Mas irmã, eu estou trabalhando. Mas irmã, eu estou construindo. Mas irmã, eu quero casar. Mas irmã, eu não tive filho ainda. Mas irmã, eu nem comprei meu carro ainda. Mesmo assim, nós devemos almejar, desejar de toda a nossa alma a vinda do nosso Messias para buscar a sua igreja. Porque tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. Mas Ele está preparando moradas celestiais para nós. Que não estejamos apegados às coisas daqui. Embora devamos continuar fazendo o que temos que fazer. Cuidando dos nossos lares, cuidando das nossas famílias, trabalhando. Muitos trabalhadores e trabalhadoras aqui. É para prosseguir, é para seguir em frente. Como o povo naquela época, que foi restaurar os muros. Eles restauravam os muros, orando, louvando, declarando o nome do Senhor. Da mesma forma temos que continuar fazendo. Que aonde você for, você é igreja. No seu trabalho você é igreja, na sua casa você é igreja, na sua escola, na faculdade você é igreja. Que a luz do Senhor resplandeça através da sua vida. E que essa esperança não se apague dentro de nós. Porque vai ser a qualquer momento. Vai ser muito gostoso se o Senhor nos encontrar juntos. Um dos motivos que me trouxe para cá foi num dos aniversários da igreja. Eu acho que é um ano atrás. E eu entrei aqui celebrando com o pessoal e adorando com o pessoal. Eu falei, oh meu Deus, o Senhor está vindo, o Senhor está voltando. Eu queria que esse dia fosse, que eu estivesse junto com esse povo. Tem muito desse povo aqui que eu comecei junto. Quando eu me converti junto com muito desse povo. Já pensou que lindo a gente subindo junto? A gente começou junto a carreira com Cristo e a gente sobe junto, que delícia. Eu falei, não Senhor, é para lá que eu vou voltar. Eu quero estar com esse povo. Que o nosso coração almeje estarmos juntos. Que quando disser assim, a terça tem culto, que você deseje vir. Porque pode ser que Ele venha numa noite dessas, de culto. Já pensou que delícia? E Ele nos pega fazendo aquilo que Ele disse para a gente fazer. Ele vai olhar para nós e vai ver obediência em nós. E vai ver ali você de joelhos, clamando, orando, buscando por Ele. E Ele vai dizer, eis-me aqui, eu vim te buscar. Louvado seja o Senhor. Está escrito aqui na palavra do Deus. Olha o que diz o 31. E Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde
os 4 cantos de uma a outra extremidade dos céus, e ele enviará os seus anjos com clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Ele tem já preparado, separado, os seus anjos que virão buscar os seus herdeiros, os seus eleitos, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa marca que você tem aí do sangue do Cordeiro, é por essa marca, uma marca aí, né, que está por aí, da besta, que já está começando do chip, e do 66, já está começando a implantar nas pessoas. Porque o inimigo, ele é usurpador. Assim como Deus tem nos seus eleitos a sua marca, nós temos a marca de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, o inimigo vai marcar as pessoas com a marca da besta. Mas, que o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nos fortaleça e prepare uma estratégia para que a gente possa estar com Ele antes desse tempo tribuloso, né? Que a gente possa escapar disso. Eu desejo escapar disso. Não sei você, mas eu gostaria de escapar. Mas, se a gente for colocado encostado, né? For imprensado, for obrigado a colocar esse negócio, que a gente possa permanecer fiel como os mártires da Bíblia. Não, sou de Cristo, não aceito isso. A minha marca é Jesus, a minha marca não é 66. E o meu Deus me sustentará, o meu Deus me fortalecerá, o meu Deus suprirá as minhas necessidades. Temos que estar preparados para essas coisas que estão vindo, né? Olha aqui o 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabereis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, que está próxima, que está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Olha o 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca. Hoje a arca é a igreja, glória a Deus, porque é aqui que nós temos sido fortalecidos, é aqui que nós temos sido protegidos, aqui que nós recebemos a palavra de vida, de fortalecimento, a unção com óleo, a oração, o clamor dos santos sobre a nossa vida, é aqui que nós somos treinados, é aqui que nós nos organizamos para servir ao Senhor, e está escrito aqui, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro, estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, estai vós atentos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos encontre servindo, que Ele nos encontre fazendo bem, que Ele nos encontre cuidando da noiva do Cordeiro, cuidando uns dos outros, que Ele nos encontre buscando na sua presença, querendo ser melhor a cada dia, não melhor que o outro, melhor que nós mesmos.
né? Que ele nos encontre. Olha que lindo que ele fala aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Nós fomos chamados para anunciar e divulgar as boas novas, o pão da vida, que é a palavra de Deus. Ele conferiu a nós essa missão. Que Ele chegue e nos encontre anunciando as boas novas, anunciando a bondade do nosso Deus. Eu já estou encerrando. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Nós temos exemplos, um que eu trago no meu coração é José, né? Ele foi um servo fiel, que Deus passou coisas assim, que eu não sei se eu daria conta, eu não sei se você daria conta, eu não sei se você já pensou na história de José, e já se colocou no lugar dele, mas ele colou no Senhor, ficou firme nas promessas e na palavra, e viveu maravilhas, e o Senhor colocou ele numa posição alta, elevada, como governador, como diz aqui essa palavra. Deus encontrou nele um servo fiel. Que o Senhor nos encontre assim, servos bons e fiéis. E aqui está escrito assim: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quantos que já estiveram conosco, que retrocederam? Ah, esse negócio aí de ser crente é bobagem. Esse povo está falando que Jesus vai vir faz quanto tempo? E nada de Jesus vir. Ah, eu vou embora. Beber, curtir, se divertir. Quantas vezes você não viu isso? Bobagem esse negócio aí. Mas você viu o que está escrito aqui na Bíblia? Bem-aventurado será aquele que quando ele vier, o Senhor o encontrá-lo servindo com alegria, com amor, com esperança, com confiança na sua volta, crendo que Ele irá galardoar. Todo o sacrifício que você faz, trabalhando, vindo cansado, para servir ao Senhor aqui, Ele está vendo, Ele está contemplando. Quantas vezes a Carol chega aqui arrastando a perna, né, Carol? Eu também, o Isaías, o Sandro, a pastora, o nosso pastor ali, a pastora Renata. Quantos vêm com doenças, com enfermidades, com provas e tribulações, mas você está no lugar certo. Venha e lance tudo aos pés da cruz, porque Ele está aqui para nos fortalecer. Fique de pé, louvado seja o Senhor, aplauda o Senhor.